George Orwell nos deixou dois dos romances mais impactantes e, por que não dizer, assustadores do século XX: A Revolução dos Bichos e 1984. São duas histórias que, mesmo escritas há tanto tempo, parecem conversar diretamente com o nosso presente. E é sobre elas que a gente vai mergulhar agora. Essa frase de 1984 é praticamente o resumo da ópera. Ela vai direto no ponto central dos alertas que Orwell nos deu: o perigo gigantesco de quando alguém tem o poder de reescrever a história e controlar o que é ou não verdade. E aqui está a grande questão que os dois livros colocam na mesa. Como é que uma revolução, que começa com as melhores intenções do mundo, cheia de esperança, pode se transformar em algo tão terrível? Que caminho é esse? Porque é importante lembrar, tudo começa com um sonho, uma visão nobre de liberdade, de igualdade, de um futuro onde a opressão finalmente acabaria. Em A Revolução dos Bichos, a faísca inicial vem do discurso de um porco bem velho, o Major. É ele que planta a semente da rebelião na cabeça dos outros animais com um hino que fala de união e de um futuro governado por eles mesmos. E olha que curioso, em 1984, a origem do poder é bem parecida. O partido que controla tudo com mão de ferro, o INSOC, também nasceu de uma revolução. A promessa era exatamente a mesma: um mundo mais justo, sem exploração, sem as velhas hierarquias. Agora, essa comparação é fascinante. De um lado, os 7 mandamentos da Granja dos Bichos. Do outro, os ideais originais do INSOC. A gente percebe que o espírito por trás deles é muito parecido, né? A busca por igualdade, regras claras, o fim da opressão. Nos dois casos, essa era a base de um grande sonho. Mas é aqui que a história começa a dar muito errado. O sonho começa a desmoronar, justamente quando os novos líderes com sede de poder começam a trair os princípios que eles mesmos juraram defender. Orwell era um mestre em usar alegorias. O porco Napoleão, por exemplo, é uma clara representação de Stalin. Seu rival, o Bola de Neve, seria Trotsky. E os cães de guarda, a polícia secreta, a KGB. Em 1984, a gente vê as mesmas estruturas: o partido interno no poder, um inimigo público fabricado, como Goldstein, e a terrível polícia do pensamento. O primeiro grande ato de traição em A Revolução dos Bichos é um verdadeiro golpe. Napoleão simplesmente solta seus cães ferozes para cima do Bola de Neve e o expulsa da fazenda. A partir daquele momento, o debate acaba. Quem discordar dele vai ser silenciado. E essa é exatamente a mesma tática usada em 1984. O partido precisa de um inimigo eterno, o tal do Emmanuel Goldstein, para manter todo mundo unido pelo ódio e pelo medo. Ao mesmo tempo, a polícia do pensamento caça qualquer um que cometa um crime de pensamento, ou seja, qualquer um que ouse pensar com a própria cabeça. Mas só a força não sustenta um regime assim. A verdadeira arma é o controle da informação. Porque os dois lados entendem perfeitamente que, para dominar o presente, é preciso antes dominar o passado. Vamos lembrar desse mandamento aqui. Era uma das regras mais sagradas da granja, um pilar da nova vida. Nenhum animal matará outro animal. Simples, absoluto, certo? Pois é, e então isso acontece. Depois que os porcos executam outros animais que discordavam deles, o mandamento na parede aparece um pouco diferente. Eles adicionaram 2 palavrinhas: sem motivo. E isso muda tudo. De repente, o assassinato se torna justificável. A lei é torcida para servir aos tiranos. Essa manipulação é levada a um nível industrial em 1984. É literalmente o trabalho do protagonista, o Winston Smith, no Ministério da Verdade. Ele passa o dia todo alterando notícias antigas, apagando pessoas de fotos, jogando a verdade inconveniente nos buracos de memória para ser queimada. A história se torna uma massa de modelar nas mãos do partido. E a ferramenta final para esse controle todo é a nova língua. E isso é genial e terrível. Não se trata só de censurar palavras. A ideia é eliminar os próprios conceitos. Se não existe mais a palavra liberdade, como é que alguém pode sequer pensar em ser livre? Para que essa loucura toda funcione, a população precisa desenvolver o duplo pensar. É a capacidade de saber que uma coisa é mentira, mas ao mesmo tempo acreditar nela de verdade. É aceitar que guerra é paz, que liberdade é escravidão, que ignorância é força. Uma ginástica mental inacreditável. Isso nos leva a essa citação que dá calafrios. O objetivo final não é só fazer as pessoas obedecerem, é quebrar a noção de realidade objetiva.
A verdade passa a ser simplesmente aquilo que o poder diz que é, mesmo que seja 2 mais 2 igual a 5. Então a gente para e pensa, por que décadas e décadas depois a gente continua falando tanto desses livros? A resposta é que o termo orwelliano virou uma parte fundamental de como a gente tenta entender o nosso próprio mundo. Orwell nos deu um vocabulário. Olha só essa lista. Grande Irmão, Polícia do Pensamento, Duplo Pensar. Essas ideias saíram da ficção e se tornaram ferramentas que a gente usa no dia a dia para identificar e criticar abusos de poder no mundo real. É só pensar um pouco. O nome de um dos maiores reality shows do mundo vem de um livro sobre vigilância total. Quando a gente debate sobre coleta de dados na internet, desinformação, fatos alternativos, no fundo, a gente está usando as lentes que o Orwell nos deu. E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar. Qual desses alertas de Orwell parece mais presente hoje? É a vigilância constante do Grande Irmão? É a forma sutil de reescrever a verdade, como os porcos fizeram na Fazenda? O maior legado do Orwell talvez seja exatamente este, nos forçar a continuar fazendo essas perguntas. Sempre.